E no capítulo 20, no capítulo 13, versículo 20, Jesus, Marcos, Lucas está escrevendo o livro, a Bíblia Sagrada, e dizendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que ouviram a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo têm o reino da salvação. E no capítulo 20, ele diz assim: se ainda aqui à direita que é semelhante ao reino de Deus, e direi que é semelhante ao reino de Deus. No capítulo 21 ele diz assim: é semelhante o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, toda a massa ficou levada, quer dizer, ela cresceu, né? Por isso que estando na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, fica fácil para a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando as cidades, as aldeias, e nelas ensinava. Ele ensinava a palavra, né? Ensinava e dizia que o reino de Deus está próximo. Convertei e ser batizado, que terá a salvação. E no capítulo 23, no versículo 23, ele diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? E ele respondeu. Jesus agora ele vai falar no capítulo 24, ele vai dizer: procurai entrar pela porta estreita, porque digo vós, muitos procuram entrar e não o conseguiram. Eles querem entrar, mas não conseguem, porque não segue a palavra, não sabe que Jesus Cristo é o próprio Senhor, o próprio Deus, a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o pão que veio do céu, Ele é o Deus Todo-Poderoso que veio, se transformou-se homem e humano para ficar entre nós, para poder dar salvação ao povo que estavam lá no tempo que ele chegou, e depois disso a salvação está sempre em nome dele, para poder nós ser salvos. E no capítulo 25 ele diz assim: quando o pai de família tiver entrando e fechando a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele responderá: digno vós, que não sei onde sois. Não conhece, não sabe quem que ele é, porque não segue ele, né? Então ele não sabe quem que é que está batendo na porta. E no capítulo 23, no versículo 26, ele diz assim: direi então, comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. E ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Porque está longe da santa palavra, né? Ele está explicando. E no capítulo 28, Jesus diz assim, ele fala assim: ali haverá choro, ranger de dentes, e quando vierdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós
ser deslançado para fora. Nós vamos ver todos os profetas, todo Jacó, Abraão, todos aqueles que ele disse que ele fez para ter uma nação perfeita, trabalharam no reino, eles vão passar tudo para entrar no paraíso do nosso Senhor Jesus Cristo, paraíso de Deus. E no capítulo 29 ele diz assim, no versículo 29 ele diz assim: virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se à mesa no reino de Deus. Quer dizer, vão ficar sentados ouvindo no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus, né? E no capítulo 13 do versículo 30 ele diz assim: há últimos que serão os primeiros e ao primeiro que serão os últimos. No versículo 21 ele diz assim: no mesmo dia chegarei a alguns dos fariseus dizendo: Jesus, sai e vai ter daqui, porque Herodes te quer matar. Aí ele vai responder, né? Herodes falou alguma coisa lá e ele vai responder. E disse-lhe: ide dizer a esta raposa, eis que expulso o demônio e faço cura hoje e amanhã. Ao terceiro dia terminarei a minha vida. O terceiro dia é que ele ia ressuscitar, né? Ele já estava explicando, mas sem ele saber. E no capítulo 13, o versículo 33, ele diz assim: é necessário, todavia, que eu caminhe hoje e amanhã e depois de amanhã, porque não admissei que o profeta morrerá fora de Jerusalém. Ele tem que morrer em Jerusalém, né? E no versículo 34 ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Ele olhou em Jerusalém, chorou e falou com aquela multidão na frente dele. Ele diz, quando ele avistou Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejar os que foi enviado de Deus, em quantas vezes que ajuntei os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseram. Olha que Jesus fez tanta coisa para aquele povo de Jerusalém, para os judeus, aquele povo que ficava lá em Jerusalém, só fazendo malfeição aos povos, matando gente e tomando dinheiro deles e falando que eram sacerdotes, que eram trabalhava na Bíblia, no Torá, né, no Velho Testamento, na lei de Moisés, e fazendo aquelas barbaridades. E ele veio para explicar, para dizer o que é Jerusalém, e eles não aceitaram. Então, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, Ele ama todos vocês e tem a salvação para todos vocês. Amém.